Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar de um assunto que eu acho importante sobre o preconceito, né? Que eu passei nesse processo do luto, né? Que eu tô vivendo, né? Que eu acho importante alertar as pessoas e outros tipos também durante a minha vida. Então vamos lá. Então, gente, é assim. Vou começar falando de quando eu namorava o Eduardo. Quando eu namorava o Eduardo, eu namorei o Eduardo 7 anos, né? E daí as pessoas falavam assim: Nossa, não vai casar? Começou aí, né? As pessoas cobravam se a gente não ia casar. Depois que eu casei, né? Daí eu demorei 12 anos para ter filho, né? No outro vídeo eu expliquei o porquê. Daí eu demorei 12 anos para ter filho, as pessoas falavam: Não vai ter filho? Casou, né? As pessoas acham que tem que ter filho. Então, como eu demorei 12 anos, né, as pessoas cobravam também de eu ter filho. Daí tive o meu primeiro filho, daí logo em seguida, um ano, que o meu filho tinha 1 ano, já fiquei grávida do outro. Daí eu tinha dois meninos, né? Na época, daí a pessoa falava, via eu com dois meninos, falava assim pra mim: "Ah, mas você não vai querer ter uma menina porque você tem dois meninos?", né? Cobravam de novo que eu queria, porque que eu não ia ter uma menina. Então, gente, é só cobrança da sociedade, né? Depois, a gente viveu 30 anos juntos, né? Como eu já falei. Depois, infelizmente, né? Ele fez a passagem. E depois que ele fez a passagem, gente, eu tinha estado de casada, né? E de repente na vida você se encontra com estado de viúva, né? Que não é nem um pouco agradável, mas é da vida. E assim, eu vou falar pra vocês que me doía muito, sabe? Toda vez que a pessoa perguntava o meu estado civil, você falava viúva. Doía, era sofrido, porque daí com aquela palavra viúva vinha tudo à tona, né? Que eu tava sozinha, sem o Eduardo com a presença física do meu lado, né? Eu sei que isso é de praxe, né? Perguntar o estado civil da pessoa, mas machuca muito, né? E assim, essa palavra viúva é difícil da gente falar no começo. Eu falar a verdade, no começo, nos outros vídeos que eu falei, quando aconteceu comigo, o Eduardo fez a passagem, eu não conseguia falar. A minha irmã, que era minha porta-voz, falava tudo que aconteceu comigo. É muito difícil, viu? É muito doloroso, né? E daí que eu quero falar com isso, com tudo isso, é que quando uma pessoa sabe que você é viúva, é comum a pessoa ter dó de você, né? É natural, eu entendo, né? Pela solidariedade, fala assim, ah, a pessoa tá viúva, né? Tem solidariedade com a gente, né? Fica com dó, até aí tudo bem, né? Mas o problema é aquela pessoa que olha para você e pensa que você não vai conseguir fazer nada sozinho mais porque você não tem seu marido do seu lado, sabe? É outro tipo de que a pessoa te vê. Olha para você e fala assim: nossa, ela tinha o marido dela até agora do lado dela e agora ela não tem mais. O que, que vai ser dela, né? Logicamente que quando o Eduardo fez a passagem, eu falei nos vídeos que eu não saberia se eu iria conseguir, né? Ficar com meus filhos, levar minha vida sozinha. Isso é natural de qualquer pessoa, fica insegura. Mas até então, a outra pessoa que está do seu lado, da sociedade, confirmar isso para você, daí isso é maldade, né? Eu senti isso sim. Senti assim, ou em relação às pessoas, falava assim, nossa, agora ela tá sozinha, né? Sem o marido dela do lado, né? O que que vai ser dela, né? Eu sentia isso de algumas pessoas, não de todas.
é duas relações diferentes. Não sei se vocês me entenderam. A pessoa ter solidariedade com a outra, porque ela perdeu o marido, né? Na parte que eu não tô mais fisicamente com meu marido, que eu vou sentir saudades. Isso que eu queria falar. E a outra parte, que a outra pessoa te vê como você sendo incapaz de prosseguir a sua vida porque você não tem o seu marido do seu lado. É isso que eu queria falar. Achei as palavras certas agora, né? Isso daí também é maldade, gente, porque não é só porque a gente é mulher que a gente não pode criar os filhos sozinha, né? Eu tive exemplo da minha mãe. A minha mãe criou 7 filhos sozinha, né? Então eu tava com 2 aí, eu tava insegura quando aconteceu o fato, mas não é para as pessoas confirmar isso que uma mulher não pode continuar dando orientação para a vida para os seus filhos sendo sozinha, sem o marido do lado, né? Isso daí para mim soa como um preconceito, sabia? Eu acho. Eu senti isso na pele. Fala, e agora? O que vai ser dela, né? Então, desse tipo de preconceito que eu passei, eu quero alertar aqui. As pessoas, quando perdem o marido, faz a passagem, pode ter solidariedade com a pessoa, mas vamos lá, vamos dar força para ela. Você é capaz, você pode, você deve continuar a sua vida cuidando dos seus filhos, né? Pode falar, Deus vai estar sempre presente do seu lado e vamos lá continuar. É isso. Então eu acho assim que hoje em dia, né? Aliás, desde que o mundo é mundo, né? A sociedade, né? Tem pessoas que reproduz, né? O que a sociedade quer, né? A gente vê aí na mídia, né? Elas criam uns conceitos, né? E depois as pessoas acreditam nesses conceitos e daí reproduz, né? Com o trato com o outro, com a outra pessoa, né? Então a gente não deve reproduzir, né? Esses conceitos que os sistemas nos impõem no mundo, né? Mulher é capaz sim de viver sozinha, se for opção dela, né? É capaz sim de viver sozinha, é capaz sim de levar a vida dela sozinha, de fazer o que ela quiser, né? Assim, logicamente, uma observação aqui, a minha vida com o Eduardo, casada, era tranquila, ele fazia tudo por mim, era sossegada. Depois que ele fez a passagem, logicamente, que para mim ficou mais difícil porque eu tinha um companheiro fiel ao meu lado que me ajudava em tudo, mas não que eu não era capaz de fazer tudo sozinha, né? Apesar de eu ser bipolar, né? Também eu sou capaz de fazer tudo sozinha, com Deus me ajudando, dando força. Então é isso, gente. Eu queria deixar o recado aqui que não vamos reproduzir o que o sistema está aí nos ditando. Não vamos nos reproduzir. Vamos ouvir o nosso coração, vamos ouvir a nossa alma, o nosso espírito e fazer sempre o bem para as pessoas. Como? Sempre falando coisas boas, não interessa o que aconteçam com elas, sempre incentivando para que elas continuem a sua jornada com Deus na direção do bem. É isso que eu queria falar, viu? É isso. Então fico por aqui. Fiquem com Deus. Obrigada pela escuta. Obrigada pela companhia. Espero vocês nos próximos vídeos, que Deus quiser. Beijos.